e o mundo inteiro veio a existir. Tu chamaste a luz, clareias as manhãs, tuas mãos governam astros e estrelas. Criador perfeito, admirável, tua voz é como a voz de muitas águas. Maravilhoso és, incomparável, a natureza manifesta o teu poder. Tu és bem maior que tudo, bem maior que eu possa imaginar, bem maior, bem maior, bem maior. Tu és bem maior que a vida, és maior que o universo todo ao meu redor. Bem maior, bem maior, bem maior. E mesmo sendo assim tão poderoso, me abençoas, me sustentas e me cercas com amor. E mesmo sendo assim tão poderoso, me abençoas, me sustentas e me cercas com amor. Imaginar, bem maior, bem maior, bem maior. Tu és bem maior que a vida, és maior que o universo todo ao meu redor. Bem maior, bem maior, bem maior. Tu és bem maior que tudo, bem maior que eu posso imaginar. Bem maior, bem maior, bem maior. Tu és bem maior que a vida, és maior que o universo todo ao meu redor. Bem maior, bem maior, bem maior. Tu és. Obrigado, Ana. Bom, nós vamos fazer aqui o... não tem importância não. O que diz o Salmo 40? Então tá bom. Nós vamos fazer um ping-pong agora, meus irmãos, que é um momento da gente se informar sobre algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo, e a experiência que o nosso irmão já tem rodado aí diversos países todos esses anos, conhecendo grandes igrejas e pequenas igrejas em países de grande perseguição, em lugares onde o avivamento está acontecendo, onde tem uma boa presença missionária, onde não tem uma presença missionária cultural, mas há uma igreja crescente. Então nós vamos ouvir um pouco sobre isso com o nosso irmão, oportunidade de você já ir pensando, né, na pergunta que você vai fazer, que seja edificante para as nossas vidas. Eu queria que o Elias começasse respondendo para nós aqui, enquanto isso você vai pensando aí, sobre como é que anda a igreja na Síria, aquela região ali de grandes conflitos nos últimos anos aí, e os projetos que nós temos ali, hoje realizados. Então, Deixa eu usar esse.
a igreja na Síria, quando a guerra começou, a Síria tem mais ou menos 8% de cristãos, país da Síria. O cristianismo lá é tão antigo quanto Jesus Cristo, porque Jesus andou por Damasco, caminho de Damasco. Então, quando a guerra começou, muitos cristãos tiveram que sair. Não houve tanta morte assim de cristãos na Síria, porque os sírios cristãos foram protegidos por Assad, o presidente. Contrariamente ao que a mídia fala, praticamente a unanimidade dos cristãos na Síria apoia o presidente. Porque a mídia descreve o Assad como uma coisa terrível. E porque não tem ninguém bonzinho lá. Todos aqueles grupos que lutam na Síria são violentos. Mas o único que protegeu os cristãos foi ele. Porque ele é membro de uma minoria muçulmana chamada alauíta. Nem é sunita, nem é xiita, é alauíta. E sabe o que é preconceito e perseguição. Então, Assad, ele protege muitos cristãos. Então, os cristãos o apoiam. Não houveram muitos cristãos que tiveram suas cabeças cortadas e coisas assim. Tem muita casa de cristão destruída. A Síria é um país maravilhoso, muito bonito. E onde havia maior presença cristã era em duas cidades lá na Síria, chamada Alepo. Para você localizar, Alepo fica mais ou menos a 250 quilômetros de Beirute e fica a mais ou menos 400 quilômetros de Jerusalém. Então, ali em Alepo havia muitos cristãos, 20% da população. Alepo para a Síria equivale a São Paulo para o Brasil, é o parque industrial de lá, da Síria. Havia muitos cristãos. E havia muitos cristãos numa cidade chamada Homs, que já é no sul. Então, quando a guerra estourou, devagarzinho, 7 anos, os muçulmanos radicais sunitas, que o islamismo é dividido em 2 grupos, sunitas e os xiitas. Os mais radicais são os sunitas, não são os xiitas. Quando parece que a gente vê aí na televisão, fala que os xiitas é os que estão se convertendo. E apoiam os cristãos, na maioria dos lugares. Os sunitas matam os cristãos. Então, quando a guerra começou, o ISIS, o califado muçulmano, é sunita, não é xiita. Ele rapidamente dominou o norte, dominou quase que a Síria toda. Ficaram 2 áreas na Síria sem domínio deles. Uma área é a área na costa, onde os russos têm a base naval, ali não viu guerra, ali está tudo bem. E a outra área é a área das montanhas, onde há algumas vilas cristãs e onde há as vilas dos alauítas, ali também não viu guerra. O restante é mais ou menos como você ter o Brasil e a guerra tomou conta da região norte, todas as regiões menos Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entendeu? E agora, mas nesse período, como é que a igreja sobreviveu? Muitos fugiram. Quem conseguiu cruzar a fronteira, ou da Turquia, ou da Jordânia, ou do Egito, ou do Líbano, é porque tinha dinheiro. Comprou os soldados corruptos das várias facções. Então, você vai nos campos de refugiado, por exemplo, no Líbano, onde tem 1.800.000 sírios refugiados. Você pergunta, era empresário, era professor universitário, era enfermeira, tinha um dinheiro comprado. O pobre ficou lá dentro. Pobre sempre tende isso convosco mesmo, não tem jeito. Agora a guerra está acabando. Então os cristãos estão voltando, o povo está voltando. Só tem guerra agora numa parte muito pequena no norte da Síria, mas o país está em paz. Paz relativa. Porque o ISIS já não é mais uma força militar, mas é uma ideologia.
se torna mais perigoso ainda. Não precisa mais de um tanque de guerra, basta de uma pessoa para fazer estrago. Então, mas está em paz em geral. Você não vê muito, pode ver que nos jornais você não escuta mais falar a notícia que a gente escutava diariamente de guerra lá. Então agora é a fase da reconstrução. Primeiro, o cristianismo, nesse período, ao invés de diminuir, cresceu. E hoje, por exemplo, dia 12 a 14 de novembro, eu estou me reunindo com 400 pastores sírios dentro da Síria. Temos um retiro de oração. O ano passado foi no Líbano, em Beirute, 140 vieram. Este ano vai ser lá dentro, porque nós começamos um movimento ao redor do mundo chamado Global Kingdom, 13 anos atrás. Hoje envolve mais ou menos 60 mil igrejas, mais de 50 mil pastores. E eu tenho que viajar muito todos os anos, e são 50 países por ano. E muitos dos colegas pastores ajudam com os projetos com os refugiados. Então há muito sofrimento, mas há muita glória. E eles estão voltando e estão descobrindo que a igreja está mais viva do que era antes. No norte da Síria, por exemplo, na cidade de Alepo, a cidade foi virtualmente destruída. Mas a igreja de um amigo meu, Abdala, ele começou uma igreja com os curdos. Curdos é um grupo que é citado na Bíblia. Mas as potências ocidentais colonialistas, quando saíram da região, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, França, quando saíram da região na década de 70, dividiram o grupo nos 4 países, Turquia, Síria, Iraque e Irã. E o grupo tem 22 milhões de habitantes e não pode ter um país. E uma parte deles vive na Síria. Nunca teve uma igreja entre eles. O Abdala, que é de Damasco, um amigo meu, pastor da igreja cristã e missionária, ele sentiu chamado para ir para Alepo antes da guerra e começar uma igreja. Quando a guerra estourou, tinha 70 crentes. Hoje tem 20 mil na igreja dele. Como não dá para reunir 20 mil no mesmo lugar, tem mais ou menos 4 a 5 mil células, pequenos grupos, onde ele se reúne. Porque senão tem bomba, senão tem ataque. Então, uma hora vai reunir, que agora está acabando a guerra. Mas aí agora vem a grande pergunta: o que fazer? O povo está voltando. Os terrenos das casas estão lá, mas as casas estão ou destruídas ou parcialmente destruídas, não tem emprego. E nós precisamos ajudar os cristãos lá. Então, de 12 a 14 de novembro, minha esposa e eu vamos estar lá no retiro, junto com o pastor da igreja presbiteriana do Cairo e a esposa dele, que a igreja presbiteriana no Cairo é muito grande, são 10 mil pessoas na igreja. E nós vamos lá e vamos reunir com mais uma equipe e mais os pastores, perguntando o que é que a igreja mundial pode fazer agora para ajudar os cristãos lá. Quando eu digo cristãos, é cristãos evangélicos, cristãos católicos, cristãos ortodoxos, nós não fazemos diferença, são cristãos. Porque o sofrimento e a missão põem todo mundo junto. A gente separa e faz briga quando a gente é maioria, não tem com quem brigar, a briga entre a gente. Mas quando o nosso vizinho quer matar a gente dá um abraço e caminha junto, porque a gente precisa um do outro. Então nós vamos fazer essa pergunta lá. No meu coração, o meu desejo é, agora que eles estão voltando, é reconstruir 10 mil casas, pôr de volta 100 mil cristãos lá. Então é um projeto de 100 milhões de reais, é muita coisa. Já conseguimos, só em anunciar na rede, já tem 3 milhões de dólares doados, já tem 30 milhões, 10 milhões, já tem 10%, já temos 1.000 casas garantidas, mas nós vamos reconstruir. Eu fui a Dubai a semana passada e lá semana retrasada, lá nós reunimos com um grupo de engenheiros, porque o cristianismo está indo muito bem em Dubai. Nos Emirados, cristãos já são 20% da população. E são 300 igrejas só na cidade de Dubai. Aí uma engenheira síria chamada Sona está montando o projeto, vai custar uns 10 mil reais para reconstruir uma casa. Nós vamos levantar igrejas e indivíduos, mas nós vamos botar de volta 100 mil cristãos lá.
trazendo a presença cristã de volta para a Síria. Não vai ser lindo? Então, é apenas unir-se ao que Deus já está fazendo. A igreja está muito viva. Lá, eu perguntei para os pastores, o ano passado, quando a gente se encontrou lá em Beirute, no retiro, eu perguntei, e como está a igreja? Ele falou, não tem lugar para o povo sentar nas que consegue se reunir. Tanta gente se convertendo. Por isso que eu reajo muito à notícia ruim. Porque notícia ruim a gente já sabe, notícia boa ninguém sabe, mas nunca teve tanta notícia boa no mundo cristão. Nunca o cristianismo cresceu tanto na história da humanidade, como está crescendo agora. Então não acredite muito em quem vem trazer notícia ruim para você não, que a pessoa só está vendo com o filtro assim, não está vendo com o filtro assim. Com o filtro para cima, para o monte, de onde vem o socorro, vai descobrir que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Fala dos refugiados das escolas lá. Então, diante da crise, há 4 anos atrás, nós criamos 9 escolas na região lá, trabalhando com os batistas, no Líbano. Então, é uma coisa, todas crianças filhas de muçulmanos convertidos. As crianças não têm escola para ir. O Líbano não gosta dos sírios, porque a Síria dominou o Líbano por mais de 20 anos, matou muita gente, matou até o primeiro-ministro, Hariri. Então eles não gostam de sírios. Mas o que é que vai fazer? Deus mandou os sírios para lá. Então os batistas resolveram, 22 igrejas batistas só tem na Síria. Tem mais de 100 igrejas presbiterianas, mas morta, parece um funeral. Principalmente a Armênia. Você falar em evangelismo, em missões, eles põem você para fora da igreja. É melhor fechar aquelas igrejas presbiterianas lá, porque eu vou dizer uma coisa, é uma vergonha. Mas Deus pode trazer vida para eles. Quem tem vida lá são os batistas. Então nós trabalhamos com os batistas lá. E uma igreja, por exemplo, Zahle, porque o Líbano tem 40% da população cristã. Quase metade, em cada 2 libaneses, um é cristão. Tanto cristão que quando há uma eleição, se o presidente for eleito muçulmano, a Constituição diz que o primeiro-ministro tem que ser cristão, ou vice-versa, para não dar guerra, porque já tiveram uma guerra lá. E ninguém ganhou a guerra, empatou. Então foi a solução que eles tiveram. O Líbano é maravilhoso, e os batistas estão muito vivos lá. Então onde tem uma vila cristã, você não tem muçulmano nela. A mistura é só em Beirute, na grande cidade, mas nas cidades pequenas, nas montanhas, que é lindo, o país é riquíssimo. Quando você vai nas vilas, até 100 mil habitantes, ou é uma coisa ou outra. E Zahle é uma cidade linda, no vale, na entrada de um vale chamado Vale de Beca. De lá, 14 quilômetros, está a fronteira com a Síria, e do outro lado da fronteira, a fronteira são as montanhas, tem neve nas montanhas, fica vendo as neves na montanha da Síria. Então, um lugar muito bonito. Ali tem 1.800.000 refugiados sírios, naquele vale. É muito. Isso representa 14% da população vivendo no Líbano hoje. Foi demais a quantidade, então não dá para ir para a escola, não tem trabalho, não tem nada, eles ficam lá. E tem criança que fazia 4 anos que não viu uma sala de aula, já perdeu a vida. Então, uma empresa alemã associou-se e faz-se um concretão, custa $15 mil para fazer um concreto, tamanho desse aqui. A igreja do Zé João Presbiteriana Manaus doou uma escola lá. E eles vêm e constroem as salas de aula, mas as salas de aula é interessante. Eles abrem, no construir o concretão, eles deixam os ralos no chão e constroem parede de compensado. Então, dependendo do tamanho da sala, você só gira naqueles canaletas, as paredes, e põe em cada espaço desse tamanho 120 crianças. Então, nós temos 9 escolas. Então, tem 1.000 e poucas crianças estudando lá, com professores. Os professores são sírios, refugiados convertidos, em parceria com a Igreja Batista, chama-se Igreja da Videira Verdadeira. O nome do pastor, Deus faz as coisas tudo certo
na sua sabedoria. O nome normal do pastor é Jihad. O pai resolveu, mais de 50 anos atrás, dar o nome do filho de Jihad, que significa no árabe, guerra santa. Para trabalhar, Deus sabia, os pais não sabiam, que o jihad cristão ia trabalhar com os jihadistas do outro lado, muçulmano. E é uma família atrás da outra se convertendo. Tem uma família, a igreja tinha 300 crentes, hoje está com 5.000. Aí uma das famílias que se converteu é uma PhD em estudos islâmicos. Ela era professora de islamismo com 33 anos, que ela casou com 14. O marido dela e 3 filhos, a filha mais velha, 17 anos. Se converteram. Como ela era uma pessoa de influência, apesar de ser tão jovem, ela ensinava Islã, doutora. A notícia atravessou a fronteira, 15 quilômetros, a família mandou um bilhete para o marido dela, escrito à mão, por um emissário. Soubemos que vocês abandonaram o Islã, ele não disse se converteram, abandonaram o Islã e viraram cristãos. Fica sabendo que vamos aí matar vocês. E vamos matar vocês crucificados. Porque o Islã não aceita que Jesus morreu na cruz. Ele disse, na hora H, quem morreu na cruz foi Judas. Tiraram Jesus e puseram Judas. As marteladas foi na mão de Judas. Então ele falou, estamos indo aí matar vocês crucificados. Aí o marido dela escreveu no mesmo bilhete, nas costas do bilhete, e mandou pelo mesmo mensageiro o seguinte: quanto a matar, não há problema, já morremos com Cristo mesmo. Quanto a matar crucificado, nós não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. O padrão é diferente. Aqui provavelmente arrumava um carro e fugia para Beirute. Aí é diferente, estão vivos até hoje. Aí a filha de 17 anos de idade falou, doutor Dantas, quer ver onde eu estou trabalhando? Eu falei, quero. Que ela é uma das evangelistas da igreja, 17 anos de idade, convertida. Eu falei, quero. Porque o pai dela é quem faz a distribuição de alimentos. Você tem lá um verdadeiro armazém de tanto alimento para distribuir para o povo que ele não tem. Mas ela é a evangelista junto com a mãe. Aí me levaram num galinheiro, porque há muita exploração desses refugiados. Graças a Deus a guerra está acabando, eles vão embora. Alguém rico que tinha um galinheiro cheio de pulga, transformou o galinheiro num condomínio de 50 quartinhos, compensado, banheiro comunitário, e ali ela aluga cada quartinho daquele por $300. Imagina quando esse cara está ganhando na miséria do outro. E uma família muçulmana não é menos de que 8, 10 pessoas, tem muito filho, morando naquele cubículo. Aí eu fui com ela lá, ali é o campo missionário dela, convertida nova no primeiro amor. Ela já entrou lá cantando um corinho, conhecido dele lá, falando de Jesus. Eu disse, vou morrer. Hoje aqui, adeus mundo cruel, né? De repente, mal ela começa a cantar, as portas se abrem, começa a sair criança de tudo que é idade ali, adolescente, cantando a mesma música. Eu já fiquei tocado. Mal as crianças saem as mães, cantando a mesma música. Por fim, os pais, porque ninguém tem trabalho, fica trancado dentro de casa o dia inteiro. No final tinha um coral de mais de 200 vozes louvando a Jesus. Uma menina de 17 anos levou a Cristo um pulgueiro inteiro com 50 famílias. É só ter coragem, ousadia. Qualquer um de nós pode fazer isso. É só colocar a vida na mão de quem faz as coisas. Então, essa é a maravilha. Aí nós temos as escolas, e agora eu vou lá para ver o que é que vai ser feito nessas escolas, porque as crianças estão indo embora. Provavelmente vai ter que transferir a madeira, o compensado, para dentro da Síria, que lá também foi destruído, e fazer outros concretos para poder a escola funcionar. Quem tem pergunta, por favor? Acho que não tem, não. Está todo mundo assim tranquilo. Cai? Ok.
Cacá, vai lá, Cacá. Ele parece com o Cacá mesmo. Olha. A gente teve uma lojinha agora em julho. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Senhor, parabenizar pelo evento. Dizer que a gente voltou muito impactado, muito inspirado com tudo que a gente viu, que a gente ouviu lá. Então, primeiro, eu queria agradecer ao Senhor por investir na juventude, por acreditar na gente. E parabenizar. Se Deus quiser, a gente vai estar na Lagoinha lá ano que vem. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o Senhor, com a sua experiência, que o Senhor contasse um pouquinho do que o Senhor tem visto aí no meio da juventude pelo mundo, sobre o avivamento que os jovens têm experimentado, como que eles estão assim, engajados nessa questão de fazer missões, a respeito da juventude. Então, o cristianismo está virando uma religião de velho. A média de um cristão no mundo, 55 anos. Um alerta para essa igreja aqui. Estão dizendo aí os artigos que o pastor do futuro bem-sucedido é quem aprender a fazer bonitos enterros. Porque se continuar do jeito que está, daqui a 25 anos, metade do cristianismo bateu as botas. Quer dizer, eu vou estar fora disso, mas alguns de vocês vão estar lá. Então, meu sogro dizia assim, o trabalho do jovem é pouco, mas quem impede é louco. E as igrejas estão impedindo os jovens de serem jovens. Imagina, reunir jovem para ler ata. Nós estamos no século 21. Para ler ata. A UPA, o MP vai se reunir para ler ata. Plenária para leitura de ata. Pode fechar. Só fica lá o jovem que, se não vier, o pai bate nele quando chegar em casa. E na hora que puder, cai fora da igreja. Isso não funciona. Então, diante disso aí, a gente começou com a rede, nós, o plural o pronome é plural. Nós, a rede, começamos um movimento mundial de capacitação de líderes de jovens, porque a vitalidade da igreja não está com os idosos. A experiência está. O conhecimento, muito provavelmente, fruto da experiência. Mas a vitalidade não. O que é que a gente pensa, nós mais idosos? Esse negócio de a velhice, a turma da melhor idade, isso é papo furado, é a pior idade. É dor, é reumatismo, é veia com problema, é a vista que está curta, é dor na coluna, é câncer, é Alzheimer. Que melhor idade é essa? Então a gente tem que encontrar um jeito de ser uma idade frutífera, pelo menos. E a gente frutifica na vida dos jovens, investindo na vida deles, permitindo que eles sejam o que um dia a gente foi. Quem é da igreja há muito tempo, sabe que um dia chamaram a gente de meio doido, quando a gente era jovem. Que isso é natural na geração, mas a gente perseverou. E agora a gente chama os outros de meio doido. Isso aqui não é presbiteriano. O que é ser presbiteriano? É ler ata? Eu não quero ser presbiteriano para ler ata, não. Então nós começamos um movimento ao redor do mundo para capacitação de leitura de ata, capacitação de líderes de jovens. Está com 500 mil, 500 mil jovens sendo treinados ao redor do mundo, que o Global Kingdom está em praticamente 100 países agora. Esse 500 mil de jovens lideram 55 milhões de cristãos. Se você quiser saber se a igreja de São Vicente é saudável, procura saber com o IBGE quais são os percentuais demográficos da cidade de 40 anos para baixo. Se a cidade tiver 60% da população com menos de 40 anos, e a membresia da igreja, contando as crianças, for 40% abaixo de 40 anos, a igreja está enferma. Ela não tem futuro. Ela tem só presente. Porque para ter futuro tem que ter a moçada na igreja. Tem que ter as crianças na igreja. A não ser que você não goste dos seus netos, a não ser que você não goste dos seus filhos.
Se você gostar dos seus filhos, dos seus netos, você não cria casa com isso, você investe, porque senão eles vão embora. Aí nós começamos isso aí, e esse movimento está no mundo inteiro. Aqui no Brasil já faz 4 anos, o ano que vem é para líderes, na esperança de que eles voltem, seja uma bênção na igreja, que eu ouvi falar que estão sendo aqui. O Jeremias tinha 80 jovens na igreja, ele mandou a liderança dele para o primeiro congresso, não perdem uma, ele está com 800 jovens na igreja, a igreja está com futuro, não é isso? Lembra quando eu tinha 80, reunindo, era uma dureza, não era? Vocês são de lá, não era isso mesmo? Aí foi o Yuri, o Eduardo, ele começou aí, está com 800 jovens lá, eles me falaram, é isso mesmo? Que coisa fenomenal, porque a cross-polinização é uma benção, é como abelha e flor, vai polinizando, um aprende do outro, voa e abençoa o outro que está fazendo. Então, ano que vem, nós temos no mundo inteiro, que o Global King está no mundo inteiro, tem 20 capítulos, então tem 20 congressos. Teve uma reunião em Curitiba agora, 43 mil jovens no estádio. Os 7 líderes do movimento que trouxe 43 mil jovens para o estádio, vai no Google e põe lá, culto na Baixada da Arena. Os 7 são os da rede. 7 jovens que estão sendo treinados, puseram 43 mil jovens lá. Houve 2 mil jovens se decidindo no culto. É movimento. Na África do Sul, vieram, agora em outubro serão 40 mil. Em Kigali, na Ruanda, onde tivemos o congresso uma semana antes do nosso congresso aqui, 3 mil líderes de jovens. No Oriente Médio, a multidão que vem. Semana passada, retrasada, eu estava no Cairo, no meio do deserto, no Egito, 6 mil jovens da igreja presbiteriana, no Egito, orando por um avivamento. É uma coisa fenomenal, porque eles têm a vitalidade, eles podem fazer isso. Quando você pede coisa de mim, eu lembro que eu tenho filho, nora, neto, é um peso danado, tem muita gente que depende da gente. O jovem só tem ele é livre. Aí João escreve de jovens eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, tende vencido o maligno. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Na idade da gente, a gente pode ter o desejo, mas não tem a força mais. Mas a gente tem o conhecimento para ajudar. Nenhum avivamento na história da igreja começou num abrigo de velho. Mas nenhum avivamento na história da igreja aconteceu sem o abrigo de velho orando. Sem o abrigo de velho intercedendo. Entende? As duas coisas têm que se unir. Tem papel para todo mundo. Mas é assim, amigo, o ano que vem tem na Lagoinha, o último final de semana de julho. Quantos foram daqui esse ano? Espero que o ano que vem leva 30. Agora, e leva do presbitério, porque em Curitiba, em 3 mil participantes, tinha 8 presbiterianos. Não admira que nas nossas igrejas a maioria da coisa que o jovem faz é leiata. Tinha 8 presbiterianos. Uma vergonha. Agora já tinha uns 100 pelo menos. Quem sabe o ano que vem vai ter, entre 5 mil, vai ter uns 300, 400. Mas orem, porque o ano que vem também temos o Congresso Mundial de Juventude, do GYM, do Global Youth Movement, que a nossa rede organiza, vai ser na Guatemala, na igreja Casa de Deus, uma igreja pentecostal, que o pastor é parte da rede, porque a nossa rede é multidenominacional. E senta 16 mil pessoas na igreja. Então estamos trazendo 16 mil líderes de jovens do mundo inteiro, 100 países. Já pensou o que vai acontecer? Vai cair fogo do céu, é um verdadeiro Pentecoste. Vai ser uma maravilha. O que vai ter língua lá, porque vem do mundo inteiro. E vai ser fenomenal. 160 workshops. Você devia ir. A igreja devia pagar para ele, para o Anderson ir, para voltar com a visão do mundo. Faz parte do investimento, meus queridos presbíteros. Parte do investimento, pagar para um jovem ir junto, entendeu? Porque é de líder, não é
congresso de mocidade, é líder, é capacitação de líder para que volte e abençoe a igreja. Invista. Temos 650 vagas para brasileiro, está quase acabando. O que tem de pastor indo, não está no gibi, rapaz, que vai ser fenomenal. E na Lagoinha, aí manda o grosso, que aí é o congresso maravilhoso, não é não? Valeu ou não valeu? Benção. Última pergunta. Se não tem mais nenhuma, que calem-se os culpados. Fala, minha irmã. É a última, gente. Todo mundo diz amém. Eu falou que eu vou comer. É buchada que tem na sua casa hoje? Buchada de bode. Pastor. Fala. É porque nós estamos falando da juventude, né, dos adolescentes, mas eu sou professora, já trabalhei com educação infantil, com ensino fundamental. A gente sabe que para chegar lá na adolescência, na juventude, a gente tem que investir também na educação infantil, ali no ensino fundamental. Esse mesmo tipo de ação que a gente tem sido feito com os formadores dos adolescentes e dos jovens, há também alguma frente priorizando também essa questão das crianças, porque ultimamente a gente está vendo aí o investimento que está tendo para justamente mudar a mentalidade das nossas crianças, né? Uma vez que na educação infantil e ensino fundamental a gente tem a formação de personalidade, de valores, de virtudes, que a gente consegue trabalhar de uma maneira mais apropriada, mais fácil. E tem também alguma ação nesse sentido para a formação das crianças? Esse movimento de jovens é de 12 anos em diante. De 12 anos para baixo, na rede nós não temos. Nós temos a preocupação, mas tem muita gente da rede que tem feito isso. Por exemplo, há uma igreja no Brasil chamada Videira. Alguém já ouviu falar? Só pequenos grupos infantis, eles estão com 12 mil crianças de 5 a 12 anos. É fenomenal, 12 mil, quase 200 mil crianças em pequenos grupos. Eu acho que vocês deviam aprender com quem está fazendo. Agora, uma coisa nós temos, alguém perguntou para mim, isso eu falo em todo canto que vou, onde está o líder mais importante da igreja hoje? Igreja local, da igreja de São Vicente, presbiteriana. Aonde está o líder da igreja de São Vicente mais importante? Está no departamento infantil. Se você quiser pensar em termos de prestígio político, financeiro e etc., você diz, está com os adultos. Se você quiser pensar em termos de vitalidade e entusiasmo, você pensa em alguém dos jovens. Se você quiser pensar verdadeiramente em termos do futuro, você chega à conclusão que o líder mais importante para o futuro dessa igreja hoje ainda não começou sua liderança, ele está entre as crianças. E é ali no departamento infantil que a igreja deve pôr mais dinheiro, mais investimento. Não improvisar. As classes do departamento infantil têm que ser as melhores, mais bonitas. Os professores do departamento infantil têm que receber apoio da igreja para fazer bom treinamento. Tem que ter recursos tecnológicos. Bota lá, põe lá multimídia, põe de tudo, porque é simplesmente o futuro da igreja. Porque senão eles vêm na igreja até enquanto o pai controlar ou a mãe controlar. Na hora de não controlar, não vem mais. O conteúdo tem que ser muito bíblico. Há uma igreja que eu recomendo a todo mundo no Brasil fazer uma visita. Chama-se Nova Igreja Batista, em Manaus. A igreja, ela tem a maior escola dominical do Brasil. Tem 7.500 alunos na escola dominical. É um negócio fenomenal. No tempo em que o pessoal não dá muita ênfase na escola dominical, esse pastor Davi, que é um grande amigo nosso, ele é parte da rede, ele começou a igreja há 17 anos atrás, do zero. Ele era o diretor do Seminário Batista de Amazonas. Falou, por que é que a gente dá o treinamento bom, forma bem só quem vai ser pastor? Tem que formar todo mundo. E aí ele saiu do seminário e trouxe para a igreja o currículo do seminário. Reprova aluno,
passa aluno. Já plantou 23 igrejas com os formandos da escola dominical. Viraram os evangelistas da igreja. E é impressionante, todo mundo memoriza a Bíblia lá. As crianças e os jovens, por exemplo, assinam o pacto de mútuo aprendizado. Toda semana memorizam 5 versículos. Quando reúne os jovens, tem 3.000 jovens na igreja. Quando reúne os jovens no sábado à noite, eu digo isso porque eu falo lá todo ano, quando reúne os jovens no final, no sábado, eles começam a reunião às 7 horas, a primeira meia hora é grupos de 5, recitando os versículos da semana um com o outro. Esse ano eu fui falar na Presbiteriana de Manaus, no congresso de células, de pequenos grupos, que é outra igreja que está indo muito bem, e eles estavam lançando um musical chamado Fantasma da Ópera Cristão, mas superprodução, não fazia inveja a nenhuma dessas aí, 600 figurinistas, orquestra sinfônica, música ao vivo, todos os instrumentos tocados por adolescentes da igreja. Orquestra sinfônica, violino, violoncelo, oboé, trompete, tudo. Todo o figurino, as roupas criadas pelos jovens da igreja. O palco, as montagens, todas criadas, não só desenhadas, mas feitas pelo povo da igreja. Uma coisa de cinema, saiu na TV Globo, a TV Globo lá dizia assim: se você quiser um programa bom e gratuito para o final de semana, aqui vai, Nova Igreja Batista de Manaus, é o Fantasma da Ópera Cristão. Aí entrevistou os atores, entrevistou todos os cantores, vozes maravilhosas. Aí eu sentei junto com o pai, eu fui para a abertura, porque eu estava pregando na de Manaus, como tinha uma sessão da tarde, eu fui lá. Aí e a igreja é imensa, o templo, é um galpãozão, tudo é simples, esses bancos assim não tem lá não, ele fabrica os bancos, é tudo meio sem, mas onde tem a ação do Senhor não precisa ter conforto demais não, se tiver é melhor, mas não tiver, o povo vem de qualquer jeito. Aí eu perguntei para a esposa dele, do Davi, perguntei para ela, e aí, Pete? E esses jovens, ele falou, todos da igreja, eu falei, e aí? Ela falou, todos esses 600 só podem participar lá na frente se tiverem memorizado os versículos da Bíblia. É condição se não é porque eles guardam no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Acho fenomenal. Então, a gente tem que parar de brincar de coisa. O cristianismo é a única religião no mundo que o chamado dela não é venha para se divertir ou venha para ter momentos agradáveis. O chamado dela é venha, negue-se a si mesmo, toma a cruz e me siga. Não tem meio termo no cristianismo. O jovem e a criança aceitam isso aí. A gente mais adulto, a gente receia. Mas eles, por isso que a vitalidade está com eles. Amém. Vamos ficar de pé? Queremos agradecer o Elias aí. Na parte da tarde nós continuamos às 14 horas. Vai estar falando para a gente Luiz Matos. Vai ter oficina também do Atletas em Ação. Vai ter tempo para você conversar com o pessoal dos estandes aí de missões que estão aí, tá? Da PMT, Portas Abertas e também do Atletas em Ação. Então você pode almoçar aqui por perto, tem restaurantes, o Anderson pode dar. Vem cá, você já dá a dica. Você ia levar todo mundo para a tua casa? Quem quiser ir para a minha casa, pode ir. Depois do almoço. Depois do almoço, você passa lá. Então ele vai dar o recado aqui, depois nós vamos orar. E à noite, 20 horas, nós temos aqui Missões de Juventude, o pastor Elias que vai trazer a palavra, Ana Karina trazendo louvor. E você pode usar aí sua mídia social para ir chamando a turma. Viu, Cacá? Mobiliza o exército aí. Tá bom? Valeu a pena essa manhã? Então, beleza. Então tá bom, a maioria aqui é de perto aqui mesmo, mas quem não sabe tem restaurante à direita aqui, à esquerda, tem um shopping, fica fácil aí de você encontrar um lugar aí para almoçar. Evandro, vem cá, pastor, orar.
Pastor, quando está de folga, está trabalhando. Pastor aqui do bairro Rio Branco. Lá é Ebenezer a igreja, né? Ebenezer. Deus possa estar abençoando aquela igreja também. Ora para nós. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és o edificador da igreja. Que privilégio para nós ouvirmos o que o Senhor tem feito ao redor do mundo. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito aqui na nossa cidade também. Pela tua igreja e através da tua igreja. E pedimos que nessa conferência missionária o Senhor levante os nossos jovens, vocacionados, que a palavra do Senhor venha arder no nosso coração, para que anunciemos com intrepidez a tua palavra, para que façamos o nome de Cristo conhecido do nosso vizinho, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no mundo. Te louvamos por essa data que o Senhor preparou para estarmos aqui, aprendendo mais a tua palavra. Assim nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até às 14, meu irmão. Deus te abençoe.